Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 14 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. Agora, o Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, diz assim: Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Amém. Pai, obrigado pela palavra que pudemos ler nesse momento. Depois de um dia de trabalho, no meio da semana, um momento, meu Deus, que temos separado para meditar, ouvir, aprender, receber a instrução do Senhor. É com esse objetivo que estamos aqui. Não viemos, meu Deus, para ouvir filosofias, autoajuda, conselhos humanos, nada disso. Teu povo se reúne para ouvir a tua voz, porque é um povo que sabe que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. Então o que queremos ouvir é a tua palavra, meu Deus, e que ela seja ministrada aos corações, corações que estejam dispostos, ouvidos que estejam abertos, espírito, meu Deus, que esteja atento. Por isso, Pai, rogamos que o Senhor jogue por terra toda distração, toda tentativa do maligno de tirar, meu Deus, a instrução que queremos receber, porque queremos crescer, Pai, queremos ser edificados na rocha que é Jesus, para podermos enfrentar os dias maus e as dificuldades. Ó Deus, fala conosco. Para isso, entrego minha vida nas tuas mãos, que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, com graça, poder, unção, para que eu possa ser o teu mensageiro nessa noite. Assim oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, o primeiro texto que nós lemos lá em Mateus 14, aliás, é a mesma passagem vista, em 2 evangelhos diferentes, mas é um texto que fala da primeira multiplicação de pães e peixes, algo que Jesus sabia que ia fazer. Ele viu a necessidade e ele sabia o que ia fazer, mas ele lança um desafio para os seus discípulos, Você leu comigo? Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, nesse contexto, nesse momento, os discípulos olham e apresentam o que tem nas mãos. Olha, nós temos muito pouco, nós temos poucos recursos. Eles olham aquilo, e no momento, eles têm preconceito com aquilo que está disponível. Nós vimos lá no texto de João que André diz assim: o que é isto para tanta gente? Não somente ele e os discípulos, mas nós também. O ser humano tem a mania, o costume de ter esse tipo de preconceito com as coisas que têm uma aparência fraca, insuficiente. Quando você precisa, de alguma coisa, seja lá o que for, uma cadeira, ou uma roupa, ou alguma outra coisa qualquer, você olha para aquilo, e a aparência importa, e você
muitas vezes olha e fala assim, pô, isso daqui não vai dar. Isso aqui não é suficiente, isso não vai ser capaz de me atender, de atender à necessidade. Então nós temos esse preconceito com as coisas de aparente fraqueza, de aparente insuficiência, como foram os discípulos que olharam para aquilo e falaram, o que é isso aqui para alimentar tanta gente? Esse preconceito, ele pode atrapalhar o propósito que Deus tem para você. Se você tiver esse pensamento, se você tiver esse preconceito, você pode atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida, através desse recurso que você julga ser insuficiente, ser pouco, ser fraco, e Ele costuma fazer as coisas grandes escolhendo exatamente os rejeitados e desprezados. Você não vê na Bíblia Deus, quando vai realizar um milagre, esse aqui talvez seja o exemplo mais emblemático, que ele sabe que vai alimentar a multidão, e ele sabe que o recurso é pouco, mas ele diz, traz para cá. E ele, com aqueles poucos pães e peixes, alimenta a multidão. O texto não é novo para ninguém, os irmãos conhecem muito bem o que aconteceu. E Deus costuma fazer isso. Quando Ele quer realizar um milagre, Ele dá preferência. Parece que Deus gosta de usar aquelas coisas que são desprezadas e rejeitadas. Diferentemente da sociedade. A sociedade, quando vai escolher alguém, quando vai selecionar alguém, quando vai utilizar alguma coisa, alguma matéria-prima, alguma ferramenta, olha para aquilo e já tem preconceito. Isso aqui não vai dar conta. Quando você pretende ir caçar, não sou um adepto, não defendo caça, mas quando você vai caçar e dizem para você que o animal é feroz, se entregarem um 38 na sua mão, você vai olhar para a mão do cara, que tem uma escopeta desse tamanho, você vai falar assim, aquela ali é melhor do que essa. Essa aqui não vai dar. Você não entende nada, mas você julga, tem a aparência que aquilo vai ser insuficiente. Mas Deus, irmãos, não olha assim. Deus tem um gosto especial exatamente por aqueles e pelas coisas que todos julgam que não vai dar certo, que não vai vingar. Olha só o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, lá do versículo 26 ao 29, quando ele fala do chamado, a vocação de cada um de nós, ele diz assim à igreja, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, veja só o que ele diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Veja o que Paulo diz a respeito da maneira de Deus fazer um milagre, fazer a sua obra. Ele diz à igreja, olha, não foram muitos sábios segundo a carne chamados. Ele próprio, Paulo, é um dos sábios que foram chamados, dos poucos. Lucas, talvez, médico, com estudo, educação. Moisés, chamado por Deus, mas capacitado no palácio de Faraó. Tirando esses poucos exemplos, a maioria, irmãos, foram pessoas simples.
pessoas que eram exatamente como ele diz, as desprezadas, as coisas humildes do mundo, aquelas que não são. Então, o que André faz ali naquele momento, os discípulos e nós também, é um reflexo da nossa natureza humana. A gente diz assim, o que é isso daqui, para isso que eu preciso fazer? O que é essa coisa tão pouca, esse recurso escasso? Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou fazer? Eu preciso de mais. E quando nós estamos nessa posição, muitas vezes nem oferecemos o recurso. Você já passou por aquela situação quando você vai numa festa de aniversário e você está levando um presente? Aí quando você chega lá, você olha para os outros, aí você faz assim. Esconde, né? Na escola, já levou aquele trabalho na escola? Uma folha de papel. Aí quando você chega lá, tem maquete para tudo quanto é lado, né? Negócio com pisca-pisca. Aí você volta para casa e diz assim, professor, eu vou voltar, eu faço um outro trabalho e trago, porque esse aqui não... Mas às vezes aquele pedaço de papel tem muito mais conteúdo do que todos os outros, não é? Mas a gente tem essa atitude, a gente às vezes nem apresenta o recurso. André, pelo menos, teve coragem, porque Jesus, volta lá o texto em João, no versículo 8 e 9, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Imagina os outros discípulos virando para André e falando assim, você está maluco, cara? Não está vendo essa multidão aí, não? Você ainda vai falar para ele que tem 5 pães e 2, tu quer levar uma surra? Quando a gente sair daqui, eu vou te arrebentar. Eles devem ter falado para o André. Você vai ver só, cara. Você teve coragem de mostrar isso aí? André, pelo menos, teve coragem de mostrar o recurso. Mas a maioria, irmãos, teria vergonha e esconder. E quanto a nós? Nós teríamos vergonha? Se fôssemos nós, irmãos, coloque-se no lugar dos discípulos naquele momento. Será que nós teríamos a coragem de André e apresentaríamos os recursos? Olha só o que diz lá o profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que nós teríamos a coragem de Isaías? Aí você vai dizer, pastor, mas ele antes teve a brasa lá, o anjo tocou a brasa na boca dele. Pô. Pois é, mas Deus diz, a quem enviarei e quem há de ir? E Isaías se oferece, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acredito que muitos de nós, se Deus fizesse a pergunta, a gente ia ficar assim, né? Ia ficar aquele som do grilo, né? Cri, 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 cri. Ninguém ia se oferecer. Mas Isaías teve a ousadia, não teve vergonha. Aquele momento não ficou na cabeça dele assim, pô, eu bem que queria ir, mas eu não sou nada. Acabei de dizer que eu era um cara de impuros lábios, que habita num povo de lábios impuros. Pô, eu vou ficar quieto aqui na minha. Ele teve a ousadia de dizer, eu estou aqui, me envia. Será que nós teríamos vergonha, irmãos? Como eu disse, Jesus está ali naquele momento testando os discípulos. O texto diz isso. Jesus fez isso para testá-los, porque ele sabia o que ia fazer. Então Jesus está também testando nossa fé. Mas ele está pronto para dizer, traz para mim. Trazei-mos, é o que ele diz aqui no verso 18. Ele diz, trazei-mos. Ele não está preocupado
se você vai entregar um trabalho bonito, ou se você vai entregar uma folha. O que Ele quer é que você se disponha. Ele quer que você se apresente. Porque Ele está esperando para dizer, traz aqui. Irmão, se fosse uma sardinha só, Jesus ia dizer, traz para mim. Ainda que tivesse um cara só, com uma fatia de pão de forma, Jesus ia dizer, traz para mim. E como eu disse, né, me lembro de uma vez que o nosso bispo Fernando Firmino veio aqui pregar num congresso de missões. Ele falou sobre essa passagem e ele disse que ele imaginava, né, como é que os discípulos começaram a distribuir. Porque Jesus deu graças e distribuiu para eles, né? Aí imagina o discípulo que ficou do lado de André. Esse falou assim, vou te pegar lá fora. É culpa tua. Essa doideira aqui é culpa tua. Porque você foi entregar os pães e os peixes e agora a gente vai apanhar aqui. E eu vou te bater depois também. Aí, Bispo Firmino diz que quando eles começam a distribuir meio desconfiados, né? Distribui um pedacinho pequeno, para não acabar tão rápido, né? Aí vai distribuindo. Quando eles olham e veem que não acaba, aí eles começam a fazer assim, ó. Dá de monte, né? Começa a jogar. Ah, toma aí. Agora eu vi que dá certo. Beleza. André se livrou da surra. Mas Jesus está pronto para dizer, traz para mim. Traz para mim que eu vou fazer, eu quero fazer. Mas é necessário que a gente se apresente. Ele quer operar, mas a gente às vezes olha para o recurso e fica tímido. Então, eu arrisco dizer que a fé de André foi maior ainda quando entregou. Ele teve fé para dizer, tem aqui 2 peixes e 5 pães, ou ao contrário, 2 pães e 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Tem aqui. Ele teve fé, mas quando Jesus traz para mim, ele devia ter falado assim, Senhor, deixa para lá, deixa esse negócio para lá, esquece isso. Ele teve mais fé ainda, que ele foi e entregou. Falou assim, não, toma, está aqui, você está mandando, toma. O que Jesus quer é isso, uma fé que seja possível, ou que seja tão grande, de colocar algo que parece irrisório, ínfimo, nas mãos dele. O que ele quer é exatamente isso, uma fé verdadeira. Então, eu queria olhar hoje contigo alguns exemplos na Bíblia, vários, dessas pessoas que tinham poucos recursos, aparentemente, mas entregaram nas mãos de um Deus poderoso. É isso que conta. O que conta não é o tamanho do seu recurso, mas é nas mãos de que Deus você vai entregar. Se é nas mãos do Deus poderoso, pode entregar um palito de dentes. Você lembra o MacGyver? MacGyver, você precisa fazer uma bomba. Aí tem um cara tomando um sorvete e palitando o dente. Ele me dá aqui que eu vou fazer uma bomba. Ele era assim. Estou, claro, exagerando, mas Jesus quer pegar exatamente essas coisas como se fosse um super MacGyver, só os mais velhos vão saber, e vai fazer algo maravilhoso, vai fazer algo que vai tirar todo mundo, né, do problema. Jesus quer exatamente isso. Então a gente vai ver aqui na Bíblia alguns exemplos desses poucos recursos. O primeiro que a gente também não pode deixar de falar é Moisés. Queria ir contigo lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 14. Moisés é um desses de nobre nascimento, né? Se bem que ele não teve um nascimento nobre, mas teve uma educação nobre. Êxodo capítulo 14, do versículo 13 ao 16,
Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Engraçado que Moisés não confiou no bordão. Moisés tinha na mão o bordão, mas quando o povo vê que os egípcios estão chegando e eles estão com o mar à frente, eles começam, a reclamar, como era costume deles. Pô, será que não tinha sepultura lá no Egito, que a gente tinha que vir morrer aqui? E ele joga a conta para Deus. Não, fiquem quietos, não temam, porque Deus vai lutar por vocês. Na certa, Moisés estava pensando em algo grandioso, não é? Deus mandando legião de anjos, exércitos, cavalos e cavaleiros para lutarem com o faraó. E Deus diz para ele assim: o que você tem na mão aí? O que você está gesticulando aí? Você não tem aí um bordão? Estende ele e abre o mar. O povo estava encurralado e murmurando. Moisés ali sem saber, acreditando no sobrenatural sim, mas não no mais simples. A gente às vezes acredita no sobrenatural, mas a gente quer algo grandioso, a gente quer algo espetacular, digno de um filme de Indiana Jones. A gente quer uma coisa tremenda. E Moisés tinha ali na mão o bordão. E Deus diz a ele: estende esse bordão e abre o mar. Então, muitas vezes, irmãos, nós já temos o talento, a ferramenta nas nossas mãos, mas nós não vemos. O bordão já estava na mão de Moisés, mas ele não deu valor nenhum. Não, isso aqui não é nada. Deus é quem vai fazer. Mas Deus diz: estende isso que está aí na tua mão e o milagre vai acontecer. Então nós temos o talento, o recurso nas mãos. Josué, quando esteve mais à frente, para derrubar as muralhas de Jericó, ele não questionou os recursos. Você já viu os recursos que Josué teve para derrubar as muralhas? Rodeando, levando a arca, gritando, tocando trombeta. Foi isso. Ele não perguntou: Senhor, não vai mandar aí uns caças F-18, Gripen, ou não sei o que, uns tanques alemães para derrubarem isso tudo aí, não? Vem cá, eu vou ficar só com essa trombeta aqui mesmo? É com grito que a gente vai derrubar? Ué, Josué não questionou isso. Ele confiou no Deus sobrenatural e confiou, ele já tinha visto o que Deus fez com aquele povo e ele confiou. Se for pouco, Deus vai fazer. Não me importa o que é, mas ele vai fazer. Então, com o poder de Deus, irmãos, muita coisa se faz. Sansão mata 1000 filisteus com um osso fresco de uma jumenta morta. Sansão hoje talvez pudesse ter a imagem do Rambo com a metralhadora .50. Me dá aqui, Senhor, se o Senhor me der uma metralhadora, eu vou acabar com esses filisteus. Imagina se Deus desse na mão do Rambo a queixada de uma jumenta. Ele ia fazer o que com aquilo? Mas Sansão não questionou. É isso daqui, esse pedaço de osso? Pois é isso aqui mesmo que eu vou usar. Matou 1000 filisteus. Então, nas mãos de Deus, o pouco
dá muito resultado. Os irmãos sabem, já ouviram, né, que quando Israel, há alguns anos atrás, foi atacado pelas nações árabes ao seu redor, muito mais poderosas e com muito mais recursos, mas Israel prevaleceu. Porque não é o tamanho do exército, mas sim o tamanho do Deus. E o Deus que faz é o Deus de Israel. É o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos que olhar para os poucos recursos que temos, aqueles que nós estamos desconsiderando. Um outro exemplo é Davi. O filisteu Golias não confiou em Davi. Esse olhou para Davi, não é? E faz também aquele desdém, não é? Assim, pô, você vai vir contra mim? Eu, um cara todo poderoso, todo armado? Vai lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no verso 40 ao 43. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi, quando vai ter com Golias, leva isso aqui que nós lemos: pedras lisas, o alforje, a funda. Levou coisas que aos nossos olhos seriam insignificantes. Não dá para começar com um gigante, né? Não dá para começar com um cara de estatura normal, que dirá com um gigante. Isso aqui não vai dar para nada. Outros jogariam de lado, né? E exigiriam algo maior, uma lança grande, uma espada forte, alguma coisa, né? Traz algo que eu veja e que eu sinta confiança. Mas Golias não olhou assim. Golias olhou para Davi e menosprezou. É a visão costumeira de quem não conhece o poder de Deus. É o menosprezo. Quem não conhece o poder de Deus, menospreza, irmãos. Você conhece o poder de Deus? Então não menospreze aquilo que você tem na sua mão, aquilo que você tem dentro de você, o talento que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu. Não menospreze. Naamã desprezou a ordem de Eliseu. Naamã, quando foi ter com Eliseu, Eliseu chega lá, não dá nem muito papo para ele, vai ali no rio e se banha 7 vezes. Aí ele olha assim, né, e despreza o que Eliseu fala ali. Ele pensa assim: eu pensei que ele fosse chegar aqui com, né, algum aparato, que ele fosse erguer as mãos, que ele fosse passar a mão em mim e me manda tomar banho nesse rio aí. Os nossos lá são melhores do que esse aqui. Desprezou o que Eliseu disse, desprezou as ferramentas que estavam ali à sua frente. É a visão de quem não conhece o poder de Deus. Outro que também, ou outra, né, que também não conhecia o poder de Deus, foi a viúva que morava lá em Sarepta. Sarepta fica hoje, né, é uma terra do Líbano chamada Sarafande, se não me engano. Era uma terra pagã que também não servia ao Deus de Israel. Era distante de Querite, de onde Eliseu estava,
era uns 300 quilômetros de distância. Mas é lá que essa viúva tem a experiência com Deus. Vai lá no primeiro livro de Reis, um pouquinho à frente aí do que a gente estava lendo, no capítulo 17, no versículo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, no verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Veja que ela não era da mesma fé que o profeta. Ela diz: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A viúva, quando vê Elias, ela ouve o pedido dele: olha, vai lá e faz, cozinha um bocado de pão para mim. Mas ela diz para ele assim: olha, a única coisa que eu tenho aqui é nada. É tão pouco que eu vou, com essa lenha aqui que eu fiz, eu vou fazer um pouco de pão para mim e o meu filho e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. O que eu tenho aqui é isso: um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Mas não dá, Elias. Eu vou fazer para mim e para meu filho, vão morrer. Mas Elias conhecia o poder de Deus. Para Elias, não precisava ter uma despensa enorme. Não, eu tenho aqui vários fardos de farinha, tenho aqui vários recipientes com azeite. Elias, isso aqui vai dar para 6 meses para a gente, fica tranquilo. Elias não estava preocupado com isso, porque ele conhecia o poder de Deus. Aí no capítulo 17 ainda, no verso 14, olha só o que ele diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Agora imagina se essa viúva fizesse como muitos de nós fariam. Ouve isso e diz assim: não tem nada não. Eu não tenho. Vai procurar outra viúva aí, porque não tenho nada. Nem vou te oferecer, porque não vai dar. Era capaz de esconder, de negar que tem. Mas o que ela fez foi exatamente o que André fez: entregou. Olha, o que eu tenho é isso aqui. E por ter feito isso, ter confiado aqueles poucos recursos na mão do profeta que representava a Deus, da panela não faltou a farinha e da botija não acabou o azeite. Então, quem conhece, irmãos, não precisa de grandes sinais. Nós não cantamos uma música de vez em quando: não anda à procura de grandes coisas, de grandes obras ou realizações, porque nós conhecemos o nosso Deus. Ainda aí no primeiro livro de Reis, agora no capítulo 18, veja outro exemplo de Elias também, no versículo 41 ao 44. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Elias sabia
que o poder de Deus se manifestava nas coisas pequenas. Ele não espera pela notícia: olha, Elias, tem uma nuvem preta enorme lá no horizonte e está vindo rápido para cá. Não era isso que Elias esperava. O que Elias esperava e mandou ele ir 7 vezes eu estou vendo algo pequenininho. Eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E Elias imediatamente identifica: avisa ele que a chuva está chegando. Então, irmãos, quem conhece não precisa de grandes coisas, não precisa de grandes sinais. A gente também não pode deixar de falar de Gideão e dos seus recursos, não é? Lá em Juízes, capítulo 6, verso 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Gideão era alguém que naquele momento estava sofrendo com pouco recurso, porque ele estava precisando malhar o trigo, algo que tem que ser feito numa área aberta, né, com vento, para que, ao jogar o trigo para o alto, o vento leve a parte que não serve. E ele estava fazendo isso no lugar onde se pisam as uvas, que é no lagar. Então ele estava sofrendo com pouco recurso. Ele estava ali perseguido, ameaçado, intimidado pelos midianitas. E é nesse momento que ele recebe a proposta de ser o libertador de um povo. Aí no capítulo 6, no verso 15, ele diz: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Mais uma vez desprezando o pouco recurso, mais uma vez desprezando a si mesmo. Como é que eu vou libertar? Com o quê? Se eu estou aqui tendo que malhar o trigo no lugar que não é adequado, não estou com recurso direito, estou com escassez, estou com dificuldade, e ainda por cima eu sou o menor da casa do meu pai. Como é que eu vou fazer isso? E aí, Deus, para piorar a situação para Gideão, né, para mostrar para ele que ele não está preocupado com números e com grandezas para realizar milagres, lá no capítulo 7, no versículo 2 a 3, diz assim: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gideão, que já recebeu uma notícia, né, com uma dificuldade, ele acreditando que ia ter um recurso numeroso, um exército grande, Deus diz: é muita gente, é muito grande esse recurso, manda ir embora 22.000, ficam 10.000 com ele para operar o milagre. E aí piora mais um pouco lá no versículo 16, porque só sobraram desses 10.000 300 homens. Versículo 16, então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos o quê? A R-15, escopeta, míssil antiaéreo. Foi isso? Pô, entregaram para os caras trombetas, cântaros vazios e com tochas. Os 300 devem ter olhado um para o outro, né? E falou assim: esse cara está brincando comigo, isso aqui é recurso? O que eu vou fazer com isso? É para quê? Para o meu velório isso?
Mas Deus, mais uma vez, para deixar claro que apenas 300 homens seriam suficientes, mas um recurso que não podia faltar: muita fé. O recurso é pouco, o recurso é escasso. O que eu preciso ter? Fé. Fé que Deus é poderoso e Deus vai fazer. E assim Deus fez, com 300 homens, com trombetas, cântaros vazios e com tochas. Deus livrou Israel dos midianitas. Então, irmãos, Deus não está preocupado com muitos recursos. O pouco com Deus é muito. É o que está lá no Salmo 37, no versículo 16 e 17. Salmo 37, 16 e 17 diz: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Deus sustém como? No pouco. E os ímpios podem ter muito armamento, muita gente, mas os braços deles serão quebrados. Então Deus não está preocupado com grandes coisas, grandes recursos, como nós muitas vezes pensamos. E aí a pergunta que eu faço para você nesse momento: o que você tem aí nas suas mãos? Se Jesus estivesse aqui agora e perguntasse: o que é que você tem aí? Você ficaria quieto, tímido, calado? Ou você entregaria nas mãos dele? Senhor, eu tenho esse pouco aqui. Queridos, Jesus deu o maior exemplo para nós quando, entre os homens, abriu mão da sua glória para se identificar com os humildes. Isaías capítulo 53, falando do nascimento do Senhor Jesus, Isaías 53 até o 3 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, para se identificar com esse padrão de Deus, veio exatamente como Isaías profetiza: homem desprezado, homem que não era bonito, que olhava para ele e não tinha nada que nos atraísse, mas era alguém ungido por Deus para cumprir com a sua ordem, com o seu plano. Então ele anunciou um reino que não era aparente. Muitos acreditavam que a profecia era também de aparência, de recursos, mas o reino que ele apresenta é espiritual. Não é vultoso, não é com ouro espalhado, não é com carruagens, não é? Mas é um reino espiritual. Desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus viveu humildemente. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus viveu com humildade. Jesus não tinha riqueza. Quando o procuram em Mateus 8:20, ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves dos céus têm ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Foi saudado ao entrar em Jerusalém, mas sobre um jumentinho. Não sobre, pompa, glória, nada disso. Simplicidade. Foi alguém que ensinou que Deus valoriza mais o pouco, mas se tiver o coração. Veja essa passagem, que também é muito emblemática, de Lucas capítulo 20, do verso 1 ao 4.
aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. É esse mesmo? Lucas 20, do 1 ao 4. E o arguíram nesses termos: dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Não era esse texto, irmãos. Era o texto em que Jesus observa a viúva entregando as pequenas moedas ali no templo. Não era esse texto. Mas Jesus estava observando as pessoas colocarem grandes somas, grandes quantias de dinheiro, e Jesus vê uma viúva colocar umas poucas moedas. Mas ele diz, certamente essa deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha. É como se Deus estivesse pedindo a oferta. Traz aqui, o que você tem? Tenho 5 pães e 2 peixes. Traz para mim. Tenho 3 moedinhas. Traz para mim. Mas o que Ele quer é que você tenha essa ousadia, essa intrepidez de dizer, Senhor, eu só tenho isso aqui. Mas é isso que Ele quer. Traz que o resto eu faço. Traz que eu multiplico. Então Ele também ensinou que o curso desse mundo não é o padrão de Deus. Mateus capítulo 5, no verso 3 ao 10. Mateus 5, do 3 ao 10. O sermão do monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensinou um padrão que não é do mundo, porque o mundo não está pregando humildade de espírito. O mundo não está aí para choro. O mundo diz, não chora, levanta a cabeça e vai à luta. O mundo não está querendo a mansidão. O mundo está querendo o confronto. Não, se você não for valente, se você não enfrentar, se você não brigar, você não consegue nada. Jesus dá no Sermão do Monte todos os conceitos contrários ao que o mundo dá. Falando exatamente daqueles que têm poucos recursos, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça. Jesus está dizendo a respeito dos que são desprezados, dos que nada têm diante da sociedade. Então ele ensinou que o curso desse mundo não é o padrão de Deus. Então Deus não está aí para grandes recursos. Ele preferiu recrutar homens de pouca notoriedade, pouca instrução, homens simples, pecadores, publicanos, quando tinham notoriedade eram de serem ladrões, de serem inimigos dos judeus, mas esses foi quem Jesus chamou. Ele preferiu estar entre os doentes para curá-los. Quando ele foi arguído, ele disse, eu não vim para os sãos, mas vim para os enfermos. Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos sim. Ele escolheu consolar e curar os oprimidos e os abatidos. É desses que Deus está perto. É desses que Deus está consolando, tratando. E ele ensinou os seus discípulos a dependerem de Deus. Quando os enviou para evangelizar de 2 em 2, diz a eles, não levem bordão, nem alforge, nem túnica. Não levem nada. Dependam exclusivamente de Deus. Levem poucos recursos. Se vocês levarem poucos recursos, Deus vai ser abundante.
Agora, se você achar que tem que cercar todos os lados, todas as possibilidades, vou me armar de todo jeito, que aí vai dar certo, aí Deus não vai agir. Deus quer o pouco recurso e a dependência dele, para que ele manifeste o seu poder. Então Jesus pediu a André, trazei-mos. Querido, Deus está falando hoje para você. Traz para mim. Traz isso que você tem. Se você vai entregar o que você tem ou não, como eu disse no início, se você vai ficar acanhado, se você vai ficar tímido, receoso de que, não, isso aqui que eu tenho não vai valer a pena, não vai fazer, não vai mudar em nada. Isso é uma decisão sua. Mas se ele fizer, ele vai multiplicar. Se ele fizer, as coisas vão acontecer. Basta que você se disponha. Então, negar limita Deus a agir usando você. Ele vai agir usando outra pessoa, mas você pode ser alguém usado por Deus. Basta que você entregue o que você tem. Não estou falando de dinheiro, estou falando de você mesmo, da sua vida, da sua disponibilidade. Coloca nas mãos de Deus, confia nele e ele vai multiplicar e fazer maravilhas. Amém? Vamos orar, vamos louvar. Ó Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui para te agradecer, meu Deus, porque mesmo sendo tão pouco, mesmo sendo desprezados, mesmo Deus não tendo muitos recursos, o Senhor resolveu usar a cada um de nós. Nós somos, o teu povo, somos os privilegiados, porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos escolheu, e por isso, ó Pai, podemos fazer alguma coisa. Como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ó meu Deus, fala a cada um de nós, aos meus irmãos, a mim mesmo, que muitas vezes ficamos julgando os nossos recursos, ficamos julgando a nós mesmos, a nossa capacidade. Meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, dizendo, traz para mim, coloca na minha mão, abre a Tua boca que eu vou encher, me dá esse recurso que eu vou multiplicar, confia em mim e o resto eu vou fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. É o que nós precisamos aprender nessa noite, meu Deus. Não sermos tímidos, não sermos acanhados e não ficar olhando, meu Deus, para a grandiosidade das coisas, para os homens de grande vulto, de grande sabedoria. Meu Deus, o Senhor opera nos simples, nos humildes. Os que são soberbos, o Senhor rejeita. E os que são humildes, que são considerados como nada, esses o Senhor quer usar. Meu Deus, fala a cada um de nós e que nenhum de nós se omita ao ouvir a Tua voz. Porque o Senhor sabe o que vai fazer, como vai fazer. Mas o Senhor quer que a gente reconheça, que nós vejamos a atitude que iremos tomar. Se iremos ter um ato de ousadia, de fé, nos levantando e entregando nas Tuas mãos, ou se iremos nos acanhar e nos esconder e perder o privilégio de sermos usados pelo Senhor. Fala com Teu povo, meu Deus, muito mais do que eu pude falar. Assim, meu Deus, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.